Irmão Yulu. A cena diante de seus olhos fez duas mulheres da seita espiritual da lua pura gritarem. Os gênios do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua respiraram fundo, confusos e surpresos. Como Yulu chegaria tão perto do chão? Ele provavelmente estava cheio de ganância, perdeu o juízo e acidentalmente entrou no alcance das raízes. Um lorde verdadeiro, foi enganado por uma imagem falsa. A capa daquele pirralho é um bom item. Os das outras duas seitas estavam obviamente exultantes. A força da seita espiritual da lua pura era muito grande, mesmo que o Palácio do Penhasco Negro e o Palácio do Demônio da Lua se unissem, talvez não conseguissem derrotá-los. Agora que a seita espiritual da lua pura perdeu um Rank Lord verdadeiro, sua força diminuiu e se tornou mais equilibrada. A morte de Yulu fez com que os gênios da seita espiritual da lua pura não conseguissem aceitar isso, mas isso já havia acontecido e nada poderia ser mudado. Para onde foi aquele Zhaofeng? Ele fez algo pela morte do irmão Yulu. Os olhos de dois homens da seita espiritual da lua pura, que tinham um bom relacionamento com Yulu, brilharam com suspeita. Um relâmpago apareceu nas árvores. Zhaofeng. Os olhares das três seitas pousaram em Zhaofeng. Zhaofeng fingiu estar em pânico e cerrou os dentes. Aquele Yulu queria me matar e roubar meu fruto da essência da árvore Yao. Todos viram isso. Então é assim que a virtuosa seita espiritual da lua pura trata seus convidados. Sem dizer mais nada, ele começou a culpar Yulu. Para onde foi aquele Yulu? Zhaofeng rapidamente se aproximou da seita espiritual da lua pura. As expressões dos membros da seita espiritual da lua pura eram feias e os rostos de duas garotas estavam pálidos. Irmão Yulu, ele morreu. Uma das garotas que estava mais familiarizada com Zhaofeng disse em tom trêmulo. O quê? Ele foi morto pela árvore Yao. Eu só deixei para trás um sósia tentando me salvar. Como ele pôde morrer? Zhaofeng fingiu não entender. Quando Yulu morreu, Zhaofeng estava escondido nas árvores e invisível. Ninguém o viu fazer nada. Esse foi o primeiro ponto. Em segundo lugar, as costas de Yulu estavam voltadas para as pessoas e a mudança em sua expressão devido ao olho do coração não foi vista. Todos pensaram que Yulu tinha perdido o juízo e estavam com medo de que Zhaofeng e a fruta da essência da árvore Yao morressem juntos. Por isso ele saltou para frente e se esqueceu das raízes da árvore Yao. Claro, ainda havia um detalhe que a maioria das pessoas não percebeu. Zhaofeng pegou o fruto da essência da árvore Yao e viajou rente ao chão por um tempo. O fruto da essência da árvore Yao era a essência da árvore Yao e era como seu próprio filho. Quando Zhaofeng se aproximou propositalmente do chão, a árvore elevada Yao havia reunido muitas raízes nas proximidades. Tudo isso foi visto pelo olho espiritual de Deus de Zhaofeng. Quando Yulu pousou, um grande número de raízes já havia se acumulado ali e o matou instantaneamente. Do lado da seita espiritual da lua pura, as emoções de alguns discípulos eram indescritíveis ao verem que Zhaofeng ainda não entendia o que estava acontecendo. De acordo com a lógica, Zhaofeng havia morrido para a árvore elevada Yao e Zhaofeng nem estava lá e, em vez disso, era a vítima. Tudo isso aconteceu diante dos olhos deles. Em primeiro lugar, Zhaofeng não estava lá. Em segundo lugar, ele era a vítima e, em terceiro lugar, a diferença de cultivo entre os dois era enorme. Pirralho chamado Zhao. Embora o irmão Yulu não tenha sido morto por você, você ainda teve um papel nisso. É isso mesmo. Se não fosse por sua causa, o irmão Yulu não teria morrido. Dois discípulos que tinham um bom relacionamento com Yulu disseram ferozmente. Zhaofeng ficou sem palavras no mesmo instante. Que tipo de lógica era essa? Acalmem-se todos, Zhaofeng também é uma vítima. Se o irmão Yulu não fosse tão ganancioso, ele não teria morrido. Uma das garotas que conhecia Zhaofeng não conseguiu evitar dizer isso e os discípulos da seita espiritual da lua pura decidiram esperar até que Ye Yanil voltasse para decidir como resolver isso. Afinal, a seita espiritual da lua pura era uma força justa e Zhaofeng tinha um acordo com Ye Yanil. Pirralho, é melhor você entregar a fruta antes que a irmã Ye volte, ou... Um homem no auge do rank místico verdadeiro disse enquanto seus olhos brilhavam tentando esconder a ganância. Com seu cultivo no auge do rank místico verdadeiro, ele tinha uma grande chance de chegar ao rank Lorde verdadeiro se comesse a fruta da essência da árvore Yao. A diferença entre o rank místico verdadeiro e o rank Lorde verdadeiro era enorme. Zhaofeng sorriu e não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, pegou a fruta da essência da árvore Yao e começou a comê-la, pedaço por pedaço. A fruta da essência da árvore Yao era do tamanho de uma melancia e Zhaofeng precisou de um tempo para terminá-la. Garoto, como você ousa? Os dois homens, que tinham um bom relacionamento com Yulu, rugiram e saltaram em direção a Zhaofeng. Então vocês dois não se importam com a morte de Yulu, mas querem obter a fruta da essência da árvore Yao, disse Zhaofeng em tom de zombaria. Morra! As expressões dos dois discípulos mudaram enquanto eles atacavam. Um deles enviou uma espada de luar fraco, que podia atravessar uma montanha, enquanto o outro convocou uma onda de luar que poderia matar uma pequena horda de feras. A figura de Zhaofeng desapareceu e com um relâmpago, ele apareceu do outro lado, comendo lentamente sua fruta da essência da árvore Yao. Os dois discípulos continuaram atacando Zhaofeng. A figura de Zhaofeng brilhou e não importava quão ferozes fossem os ataques dos dois, eles não conseguiam nem tocar suas roupas. 10 respirações depois, Zhaofeng terminou de comer a fruta da essência da árvore Yao. Seu rosto estava vermelho e uma aura cheia de vida emanava dele. Os dois discípulos cerraram os dentes de ódio e respiraram fundo. Obviamente, eles não queriam incomodar Zhaofeng de propósito. Seu verdadeiro objetivo era a fruta da essência da árvore Yao. No entanto, a velocidade de Zhaofeng atingiu um nível incrível.
Ele brincou com eles e terminou de comer a fruta da essência da árvore Yao enquanto era perseguido pelos dois. Quando Zhao Feng terminasse de comer a fruta da essência da árvore Yao, sua força aumentaria novamente e eles não teriam mais poder para interromper. O efeito da fruta da essência da árvore Yao é realmente forte. Zhao Feng sentiu-se cheio de vida e todo o seu corpo ficou limpo. Seu nível de energia mental permitiu que ele absorvesse a quantidade máxima de energia da fruta da essência da árvore Yao. Se fosse outro rank místico verdadeiro normal, eles desperdiçariam pelo menos 80% da fruta da essência da árvore Yao ou a comeriam separadamente. No entanto, para encurtar o problema, Zhao Feng comeu tudo de uma vez na frente de todos. Devido ao seu alto nível de energia mental, Zhao Feng pôde absorver pelo menos 60% da fruta da essência da árvore Yao, o que lhe permitiu avançar do estágio final do rank místico verdadeiro para o pico do rank místico verdadeiro. Nesse momento, a aura de Zhao Feng estava se elevando rapidamente. Sua pele estava fresca e macia, dando a impressão de que ele estava rejuvenescendo. Aumentar a vida útil e a aparência era um efeito colateral da essência da fruta da árvore Yao. A verdadeira habilidade da fruta da essência da árvore Yao era aumentar o Yuan Qi de Zhao Feng. Logo, o cultivo de Zhao Feng começou a se aproximar do pico do rank místico verdadeiro. Se fosse outro rank místico verdadeiro normal de estágio avançado, eles não seriam capazes de melhorar tão rapidamente, mesmo se tivessem a fruta da essência da árvore Yao. Entretanto, o nível de energia mental de Zhao Feng havia atingido o estágio inicial do rank Lorde verdadeiro e era ainda mais forte do que o normal dos Lordes verdadeiros do estágio inicial. Quando o nível de energia mental de alguém era alto o suficiente, seu cultivo também aumentava rapidamente. Neste momento, os 3 Lordes verdadeiros estavam tentando sair das profundezas da árvore elevada Yao. Shigi do Palácio do Penhasco Negro ficou amarrotado e finalmente conseguiu uma fruta da essência da árvore Yao. Zuan Vaer do Palácio do Demônio da Lua também ganhou uma fruta da essência da árvore Yao, enquanto o pequeno gato ladrão e Ye Yanniu receberam uma fruta da essência da árvore Yao cada, e o pequeno gato ladrão já tinha comido uma. No entanto, sair das profundezas da árvore elevada Yao foi mais difícil do que entrar. A árvore Yao rugiu e seus galhos se moveram ao redor, enviando ventos terríveis por toda parte. O interior da árvore elevada Yao estava coberto de poeira e brotos no chão. Raízes surgiram do chão, formando uma rede que bloqueou a rota de fuga dos 3 Lordes verdadeiros. A fruta da essência da árvore Yao era como os descendentes da árvore Yao, e vê-los sendo roubados diante de seus olhos era algo que ela não toleraria. Para fazer os culpados ficarem para trás, a árvore elevada Yao quase enlouqueceu e até destruiu alguns de seus galhos e raízes. Isso significava que, mesmo que a árvore Yao conseguisse fazer os 3 Lordes verdadeiros ficarem para trás, ela também seria ferida. Mas a zangada árvore Yao não se importava mais. Só temos uma chance na vida se nós 3 nos unirmos. Zuan Vaer gritou e circulou sua técnica secreta demoníaca que quase queimou seu Qi do espírito verdadeiro. Uma estranha aura escura a cercava e devorava todos os ataques do mundo exterior. Que técnica secreta especial! Zhao Feng olhou com o olho espiritual de Deus e teve certeza de que o campo ao redor de Zuan Vaer poderia devorar qualquer ataque sob o reino núcleo de origem e até mesmo ataques normais do reino núcleo de origem seriam enfraquecidos em 30 a 40%. Este é o campo de força demoníaco da Lua do Palácio do Demônio da Lua, que foi improvisado a partir do campo de poder do demônio celestial. Seu poder dobraria sob o luar. Ao mesmo tempo, Shigi e Ye Yanniu usaram suas técnicas secretas, pois suas vidas dependiam disso. Esses 3 Lordes verdadeiros vieram de seitas de 2 estrelas e obviamente tinham suas cartas na manga se conseguissem alcançar as profundezas da árvore Yao. Entre elas, Ye Yanniu tirou uma estranha tira de jade, a qual ela esmagou e uma deusa sagrada vestida de lua apareceu dela. O que está acontecendo? Não é a tia deusa da lua santa da nossa seita. Este é um item de proteção criado por especialistas do reino do Deus vazio, usando sua essência de sangue e materiais do reino do Deus vazio. Ele pode dar à irmã Ye 1/10 da defesa da tia deusa da lua sagrada ou um golpe. Os discípulos da seita espiritual da lua pura soltaram um suspiro. Após receber a proteção do Deus do vazio, Ye Yanniu seria capaz de resistir por um tempo até mesmo contra aqueles no reino núcleo de origem. Como esperado de uma seita de 2 estrelas. Tais métodos são impensáveis. É difícil imaginar o quão poderosas serão as facções de 3 e 4 estrelas. Zhao Feng ansiava pelo futuro. Neste momento, seu Qi do espírito verdadeiro rompeu uma barreira e permitiu que ele alcançasse o ápice do rank místico verdadeiro.